até a morte. Sem contar que você vai desabastecer as farmácias e vai deixar a gente absolutamente desassistida, sem tratamento. Por favor, não tomem essa medicação sem orientação médica em casa. A verdade é que é tudo muito novo e por isso que a informação de qualidade, a informação precisa é fundamental. Por isso, nossa equipe segue informando, segue prestando serviços. A gente agradece a sua participação, as suas perguntas e saiba que aqui na Record TV você sempre terá informação de qualidade nesta cobertura especial. Camila, Tatiana, boa tarde para vocês. Bom final de semana, Zuca. Nil Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, que começa às 13h. Ótimo dia para você. E você fica agora com o The Love School. E hoje os professores Renato e Cristiane Cardoso estarão ao vivo de casa respondendo todas as dicas para... Vou que vou, tô legal. Muito boa tarde para você de todo o estado do Paraná. Tá começando o nosso Balanço Geral especial de sábado e hoje o assunto, o tema, claro que é o coronavírus. Muitas dúvidas ainda estão aqui dentro da nossa cabeça e este programa especial deste sábado é exatamente para a gente acabar com todas elas. Uma boa tarde a você da região oeste do nosso estado, da região norte, região noroeste, sul, sudeste do nosso estado, centro, Campos Gerais, litoral e também aqui de Curitiba. O senhor tá bom? A senhora tá boa? Molecada em casa, rapaziada, tá todo mundo tranquilinho? Então faz assim, ó, estica a mão, bate no peito e diga, é nóis! Começando aqui o nosso Balanço Geral. Balança daí, que eu balanço de cá. Vamos que vamos. O nosso programa começou. Põe meu povo aqui no telão, deixa eu conversar com a nossa turma. Começando com a Daniela Calçavara, da região norte do nosso estado, lá de Londrina, trazendo destaque. Dani, a gente sempre fala bom dia um para o outro. Hoje eu vou te dar uma boa tarde. Boa tarde, Daniela Calçavara. Oi, Rivaroli, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. Aqui em Londrina, o sábado é de corrida para se vacinar contra a gripe H1N1. Apesar de não ter relação direta com o coronavírus, todo mundo quer se proteger, se imunizar. E aí tem filas enormes, muito tempo de espera, o pessoal está vindo para um sistema de drive-thru que foi montado. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes de como está sendo feita essa vacinação aqui em Londrina. Uma ideia que começou aqui em Curitiba está sendo copiada no estado inteiro. Bom, boas ideias precisam ser copiadas. Evandro Mandadori e o destaque lá da região noroeste, falando de Maringá. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Rivaroli. Riva, a Prefeitura de Maringá confirmou as 2 primeiras mortes pelo novo coronavírus aqui na cidade. E essas 2 primeiras mortes são também as primeiras do estado do Paraná. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes a respeito disso. Senhor de 84 anos, uma senhora de 54 anos de idade, os dois lá da região noroeste. Fidel Alvarenga, conversando com a gente lá da ponta oeste do nosso estado, direto de Foz do Iguaçu. Fidel, boa tarde. Boa tarde, Riva. 150 paraguaios que estão hospedados aqui em Foz do Iguaçu desde a última quarta-feira porque foram impedidos de entrar no Paraguai, hoje conseguem retornar ao país de origem. Daqui a pouco eu volto explicando tudo isso. O Paraguai fechou tudo, a fronteira não entra, não sai, virou uma confusão. Mas tem que cuidar, quem tem que cuidar do povo paraguaio é o próprio Paraguai. Thaís Camargo conversando com a gente também aqui, direto da capital do estado do Paraná. Eu sempre dou bom dia para a Thaís, que ela sempre abre o nosso Balanço Geral no meio de semana. Hoje eu vou dar um boa tarde. Boa tarde para você, Thaís. Qual é o seu destaque? Olá, boa tarde, Riva. Aqui em Curitiba, desde ontem, a Prefeitura disponibiliza uma espécie de atendimento à distância. As pessoas que apresentam sintomas respiratórios podem passar por uma consulta por vídeo. Daqui a pouco, mais informações sobre esse assunto. É com você. Teleatendimento da medicina que começou aqui por Curitiba. Esse time aqui está pronto para trazer informação para a gente dos 4 cantos do estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto a conversar com todos eles, porque é o seguinte... A Secretaria de Saúde de Maringá confirmou as 2 primeiras mortes pelo coronavírus aqui no nosso estado. Outras 2 mortes também são investigadas pela doença lá no município. E vale lembrar o seguinte, hein? Maringá fechou tudo, isolamento total. E mesmo assim, as mortes estão acontecendo. Para a gente ver a força que tem essa onda, essa pandemia de coronavírus. Põe no ar. Os 2 primeiros casos de mortes por coronavírus em Maringá foram confirmados pelo secretário de Saúde do município. Um deles, o de um homem de 84 anos, e o outro,
de uma mulher de 54. Os 2 óbitos. Homem, 84 anos, iniciou seus sintomas dia 15/3, tinha hipertensão e não tinha história de viagem, porque nós já sabíamos que a circulação comunitária era presente no Brasil. Mulher, 54 anos, início dos sintomas dia 14/3, diabética, hipertensa, com história de viagem, não para fora do país, mas para uma região do nosso país. Até o momento, a cidade confirmou 9 casos de coronavírus. Outros 2, envolvendo mortes de pacientes, ainda aguardam resultados. 3 seguem em isolamento domiciliar e 2 tiveram alta. O número de suspeitos também aumentou e muito, quando comparado ao último boletim divulgado. Hoje, são 110 casos. De acordo com o secretário, o aumento nos números, principalmente o de casos suspeitos, se deve ao fato de uma mudança no critério. Hoje, se a pessoa apresenta febre e qualquer um dos outros sintomas relacionados ao coronavírus, esse caso já é considerado suspeito. E essa é a definição hoje aceita e que os municípios devem seguir do que é um caso suspeito. Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório de tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas do nariz, dor de garganta, coriza e chiado no peito. Então, todo indivíduo que chegar hoje na nossa unidade de pronto atendimento UPA Zona Norte, que foi criada para atender pacientes com doenças respiratórias agudas, que tiver febre e um desses sintomas, ele é considerado um caso suspeito de coronavírus. Dos 110 pacientes com casos suspeitos, 50 estão internados em hospitais, 31 adultos e 19 crianças, 5 delas em UTIs. De acordo com o secretário, o município deverá manter uma série de medidas para tentar preparar os hospitais das redes pública e privada. Além disso, informou que os números do município não coincidem com os divulgados pelo Estado, justamente por levar em conta a rede privada, e que o tempo dos resultados confirmando ou não a doença dependem da logística dos exames junto ao Estado. Então existe um processo, um volume de amostras que devem estar chegando, a quantidade deve levar a um tempo. Então essa pergunta é uma pergunta que depende do Estado, do Ministério, do município, porque tem processos e fluxos a ser seguidos, porque é uma doença nova, uma doença que tem que ser cuidada, mas é importante dizer, a medida de isolamento social, as medidas assistenciais de saúde, elas acontecem independente da positividade ou não dos casos. Bom, tá aí a situação, né? As 2 primeiras mortes aqui no estado do Paraná já estão confirmadas. Uma situação que chama muita atenção é desse senhor de 84 anos. A filha dele tinha sido liberada do hospital um dia antes. Também com coronavírus, veio da Espanha e acabou dando toda essa situação, né? A gente só espera que as pessoas se cuidem. A dica das autoridades de saúde é: fique em casa. Vamos ver aqui no nosso telão, já estou aqui com a médica infectologista do Hospital INC, aqui de Curitiba, a Mihaly Spera, que vai conversar com a gente para trazer todas as informações sobre o coronavírus. Doutora, muita gente tem dúvida ainda, né? É um negócio impressionante. Só vamos ver aqui na nossa tela como é que estão os casos no estado do Paraná, para a gente já indo para o assunto que é de verdade a prevenção ao coronavírus. Gente, mortes são 2, são 1.078 casos suspeitos. Pela Secretaria Estadual de Saúde, 125 casos confirmados. O que a gente pode perceber? Se espalhou por todo o estado do Paraná as confirmações norte, noroeste, oeste, centro, centro-sul, mostrando que, evidentemente, essa pandemia já pode chegar em todo o estado do Paraná. Doutora, muita gente pensa assim, Riva, mas é um momento de desespero? Não é isso, né? Mas os cuidados precisam ser tomados sempre. Boa tarde, obrigado pela presença. Sim, a gente não pode relaxar, acredito que cada vez mais a gente precisa cuidar mesmo, intensificar as medidas de controle, o isolamento domiciliar é para todos. Aqueles com doença respiratória
mais ainda, os 14 dias precisam ser mantidos em casa e intensificar a higiene de mãos, etiqueta respiratória, ambientes arejados, evitar transportes coletivos cheios, porque a gente não pode pecar e levar o vírus à disseminação como está acontecendo no resto do mundo, como a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, em Nova York, né? Agora, doutora, a gente, nos últimos dias, claro, desde o pronunciamento da última terça-feira do presidente da República, a gente ouviu muito falar no isolamento vertical, diferente do isolamento horizontal. Para a gente esclarecer para você, isolamento vertical é aquele que coloca só as pessoas em condição de risco dentro de casa. Ele resolve, para vocês médicos, para a ciência, o isolamento vertical é a solução ou é melhor isolar mesmo todo mundo por um tempo, doutora? Complicado porque a gente acaba acontecendo os casos, os idosos, eles têm contato com os jovens, né? É muito complicado deixar os idosos, os cardiopatas, hipertensos, diabéticos, totalmente isolados das pessoas que são saudáveis. Isso é muito difícil de acontecer, muito né, doutora? difícil. Então, teria que pegar todos os idosos e colocar numa população à parte. Meu filho, ele vai para a escola, ele tem contato com os avós, é impossível, meu avô, meu pai busca ele na escola, né? Então, é uma situação bem complicada. Então, e foi o que aconteceu na China, que eles viram que as crianças, elas ficavam em casa, fecharam as escolas, ficavam em casa com os avós e os avós que acabavam adoecendo e indo a óbito. Então, esse isolamento vertical, o ideal é a gente tentar mesmo fazer o horizontal e todos em suas casas e fazendo a quarentena que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, Nova York, é o mais indicado. Bom, mais indicado pela ciência, né? Essa era uma pergunta necessária para a gente entender como é que as coisas funcionam. Vamos para a pergunta do povo, doutora? Sim. Que o povo quer saber. Jair Cardoso, neste momento que nós estamos vivendo agora, é importante o uso das máscaras? Se é importante, em que situação, doutora? A máscara, ela não pode ser utilizada de forma indiscriminada. A gente já tem falta nos ambientes hospitalares, nas unidades básicas de saúde, onde vão estar os profissionais de saúde linha de frente, lidando com os pacientes que vão chegar com a doença, com o Covid-19. Então, ele só é indicada, a máscara cirúrgica, ela só é indicada para as pessoas doentes que, por necessidade, tiverem um quadro mais grave e que vão precisar se locomover até o hospital. Então, nesse momento, elas vão utilizar a máscara cirúrgica até se locomover ao ambiente hospitalar. Precisar fazer um raio-x, um atendimento por falta de ar, para não disseminar as gotículas que tem muito vírus. E o profissional de saúde que vai estar atendendo. Então, são os casos que então, é profissional de saúde e a pessoa que está doente e que também está fazendo o isolamento domiciliar, porque para ele evitar a transmissão entre os próprios familiares ali, né? E parentes que estão no mesmo domicílio. Lembrando que a máscara, doutora, ela evita a disseminação, mas contrair o vírus, ela não evita muita coisa, né? Se você respeitar 1 metro de distância entre uma pessoa e outra, você não precisa estar de máscara. Bom, aqui vamos ficar afastados, gente. Dá um braço de distância que facilita a vida da gente. Olha, o nosso WhatsApp nós vamos abrir para você. A nossa amiga Fabiana Genestra está lá embaixo com ele nas mãos e vai mandando a pergunta para cá. Lembrando que esse programa está ao vivo no YouTube, está ao vivo no Facebook também. Você de todo o estado do Paraná, se inscreva no Facebook do Balanço Geral Curitiba. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho e venha com a gente nessa. No Facebook também é a mesma coisa. O WhatsApp está aí, ó, é o 41999261598. 41999261598. Manda a sua pergunta que nós vamos recebendo aqui. Maria da Penha pergunta, doutora, já que o pico do Covid será no mesmo momento da H1N1, todos deveriam se vacinar contra a gripe, doutora? Vamos vacinar primeiro os profissionais de saúde, os idosos, agora essa primeira fase, e posteriormente o grupo de risco. Mas é importante que quem está no grupo de risco vá se vacinar nesse momento. Vá se vacinar à medida que as doses vão sendo liberadas, né? Porque não temos como vacinar todos ao mesmo tempo. Então, a campanha já está sendo divulgada nessas semanas agora, os profissionais de saúde, os idosos e, posteriormente, aqueles que têm o risco das complicações. Porque a gente tem que lembrar que todo ano a gente vai ter os outros vírus, né? Vai ter o H1N1, os vírus que vão estar nos protegendo da vacina, e que esses vírus também causam pneumonia grave.
Então, às vezes você tem paciente que você acha que pode ser o coronavírus 19, o novo coronavírus, e pode ser, a gente já tem esses dados aqui no Paraná, as cepas que estão sendo isoladas no LACEN, o Laboratório Central, e tem pessoas que estão fazendo pneumonia grave, estão em UTIs, e é o vírus que estaria protegendo se estivesse tomando a vacina. Então, por isso, a vacina veio mais precoce para proteger e para a gente poder dar a melhor solução nesse momento. A melhor solução é essa, viu, gente? Vai se vacinar, estão respeitando lá as orientações de ficar distante. Esse drive-thru faz isso. Aqui em Curitiba, 130 mil vacinas devem chegar na próxima terça-feira. O mesmo vai acontecendo em todo o estado. Nakamura, se a Daniela Calçavara estiver pronta para conversar com a gente, é até importante ela trazer esse assunto para todos nós aí. Ela está no ponto de vacinação, lá na cidade de Londrina. Faz ela posicionar aí, porque é um assunto que nós estamos conversando agora para as pessoas entenderem essa necessidade. Bom, doutora, Lágrima, a Silvana pergunta, Lágrima, ela também carrega o vírus consigo? As pessoas que tocarem as lágrimas dos outros também podem ter essa contaminação? O que a ciência sabe sobre a contaminação da Covid-19 do coronavírus, doutora? Então, hoje a gente tem muitos artigos, muitos estudos sendo publicados. Pode ser que amanhã saiam novos estudos, é tudo muito recente, porque o vírus é novo. Ele se contamina através das secreções respiratórias, das gotículas, por isso que o espirro e a tosse é muito importante, a questão da etiqueta respiratória. E as outras secreções, inclusive as fezes, que tem se falado muito, que é altamente transmissível. Tem um documento que foi publicado ontem pela OMS, coloca um estudo só que colocou que teve um caso de transmissão por via oral fecal. Então, praticamente, são as secreções respiratórias. É a tosse e secreção de vias aéreas superiores que a gente fala. Então, a questão de outras secreções gerais, como fezes e lágrimas, não teria problema. Bom, para a gente finalizar, uma última pergunta, doutora do Lúcio. Se eu pegar a doença, eu estarei imune daqui para frente, como acontece com sarampo, com outras coisas? Não se sabe ainda. Então, quanto tempo que esses anticorpos vão se formar, mas quanto tempo que eles vão, se eles são duradouros e quanto tempo eles vão proteger a gente. Então, pode ser que seja 1 mês, pode ser que seja 2, pode ser que seja essa temporada agora do corona, até sair uma vacina. Então, não dá para dizer, é muito precoce para a gente ter essa conclusão. Ainda tem estudos em andamento. Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso Balanço Geral, tirando essas dúvidas gerais, mas como uma profissional da saúde, uma cientista da área, qual é o recado que a senhora pode dar para a população do Paraná inteiro que está nos acompanhando neste momento, nesse Balanço Geral especial? É importante seguir o que a OMS está falando todos os dias, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem apoiado também, ficar em casa, praticar todas as medidas de controle, de higiene de mãos, dos ambientes ventilados, de simplesmente não sair, é o mais importante, porque se a gente não praticar tudo isso, a gente corre um risco de não conseguir controlar agora precocemente, que é o mais importante. As medidas que estão sendo adotadas aqui no Paraná, elas estão sendo eficazes. Então, ficando em casa, os paranaenses, eles estão mostrando que está dando certo. Se tudo for quebrado de uma hora para outra e voltar a circular mais pessoas, pode ser que a gente coloque tudo isso a perder. E os números de casos aumentem e, consequentemente, os óbitos, né, de familiares. Nossa, é muito triste ver essa situação. Então, ficar em casa, praticar tudo que está sendo colocado diariamente nas redes sociais, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, por todas as sociedades médicas, é o mais importante. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Sempre que precisar, nós vamos acionar a senhora. Combinado? Combinado. Muito obrigado. Aqui pela esquerda, doutora. Até uma próxima. Está aí a doutora falando para a gente sobre a importância de tomar alguns cuidados com relação, principalmente, à etiqueta respiratória. Em alguns casos, teve muita pergunta aqui. Em alguns casos pode ficar lesões? Pode. Em alguns casos já se evidenciou que depois que a pessoa se cura do coronavírus, ficam algumas lesões pulmonares. Mas onde a gente pode tirar dúvidas sobre o coronavírus? Tem números, tem muita informação para você em todo canto. Põe a tela aqui dos números onde as pessoas podem ligar para ajudar em tudo isso. Olha, aqui em Curitiba, esse teleatendimento é feito no 33509000, ok? Isso aqui é para Curitiba só, tá? E nesse WhatsApp, 99876-2900.
03. Outras regiões, atenção, você que é de fora de Curitiba, você pode ligar no 0800 644 4414 ou no 99 117 3500. O WhatsApp também nesse telefone aqui, o 3330 4414. É óbvio que todos nós queremos que a economia volte a rodar. Todo mundo depende de uma economia muito forte. Qual é a dica? Fique em casa. Vamos vendo o que as autoridades em saúde vão falando e com os estudos aparecendo, a gente vai liberando cada vez mais a pessoa. A doutora foi clara em dizer aqui, se for todo mundo para a rua, o vírus vai circular muito forte. E aí o negócio pode ficar incontrolável. Vamos acreditar, por exemplo, daqui a pouco nós vamos mostrar para você essa reportagem, que está pronta já, do que falou ontem o governo do estado para um pacote para as pessoas que mais vão precisar. O micro, pequeno empresário, o empresário e também o trabalhador, na expectativa e na ideia de permanecer esse isolamento. Deixa eu ir com a Daniela Calçavala, então, já estamos lá na região de Londrina, ela está num ponto desses, num dos drive-thrus, mas essa vacinação, sempre bom lembrar, contra a gripe H1N1, a gripe do porco, a gripe A, a gripe suína, você pode dar o nome que você quiser. Não imuniza para o coronavírus. Como é que está funcionando aí, Dani? Me conta. Oi, Rivaroli, olha só, a gente fez aquela primeira entrada do portão do estacionamento. Agora eu vou pedir para o João Ramondini, cinegrafista que está aqui me acompanhando hoje, para mostrar como é que está a movimentação aqui dentro. Aí é o seguinte, ó, o motorista entrou ali, passa por uma daquelas tendas, faz a triagem, tem que apresentar documento com foto, só pessoas acima de 60 anos que vão ser imunizadas. E detalhe, moradores de Londrina, isso é importante, que outros moradores de outras cidades da região não entrem na fila porque vão acabar perdendo tempo. O pessoal tem relatado, Riva, que está passando aí 3, 4 horas na fila. E aí sim, essas pessoas conseguem chegar aqui nos pontos de vacinação. São 10 postos ao total aqui que estão vacinando. E aí é aquele esquema, a pessoa não precisa sair do carro, né, e já é vacinada. Boa tarde, o senhor gostou desse novo esquema? Gostei, tá bom. Porque foi rápido. É, né? É. Já está saindo imunizado. Demoramos para chegar aqui por causa da fila. Mas aqui foi rápido. Foi rápido, obrigado. Tá certo, obrigada. Rivaroli, é isso, o pessoal realmente está demorando para conseguir chegar aqui, mas a partir do momento que entra, tá tudo certo. E aí, aqui em Londrina, está sendo feito também da seguinte forma, quem tem a partir de 60 anos e conseguiu fazer o agendamento durante a semana, está sendo atendido nos postos de saúde, aí com horário marcado para evitar grandes aglomerações. E os pacientes acamados, né, aqueles pacientes graves e os que têm acima de 80 anos, esses estão recebendo a visita dos agentes de saúde direto em casa. Aqui, Riva, agora, para hoje, foram disponibilizadas 5.000 doses da vacina contra a gripe. Agora, no finalzinho da manhã, o secretário passou um balanço parcial para a gente. Já tinham sido vacinadas mais ou menos 2.000 pessoas, Rivaroli. Ô, Dani, aí na região de Londrina, deixa bem claro para a gente onde estão acontecendo esses drive-thrus de vacinação aí na cidade. É 1 ponto, 2 pontos, como é que tá isso? É um único ponto, é no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central, porque, como a gente viu, é um espaço bastante amplo, então foi negociado, foi cedido aí para que a Secretaria Municipal de Saúde fizesse esse trabalho. Agora, nos postos de saúde, todos também estão abertos. Hoje a previsão é que aqui funcione, começou às 8 da manhã, para ir até às 7 da noite ou até o horário que tiver vacina. Os postos de saúde, todas as UBS, são mais de 50 aqui na cidade, estão funcionando hoje, estão abertas para fazer a vacinação. Mas, como eu disse de novo, só para quem conseguiu agendar, ou pelo telefone ou pela internet. Um outro detalhe, não adianta vir para cá quem não estiver de carro, Riva. De manhã, a gente viu algumas pessoas, teve gente até que veio de Uber, mas aí acabou descendo do Uber e foi embora. O Uber foi embora, a pessoa ficou a pé, aí não conseguiu entrar, porque esse esquema de drive-thru foi montado exclusivamente para atender quem chega de carro, exatamente para a pessoa já fazer isso aí, olha só. Não desce do carro, é vacinado ali dentro mesmo do veículo, o pessoal da saúde já vai fazendo atendimento. Tem um outro detalhe. Na hora que passa pela triagem, os carros já recebem ali um papel, tá vendo? Fica no para-brisas. É um papel com o número de quantas pessoas dentro desse veículo vão ser imunizadas. E aí não tem erro. Chegou, já toma a vacina rapidinho, já vai para casa, Riva.
Lembrando que é para idosos, para pessoas que têm doenças pré-existentes, é a imunização contra H1N1 e também profissionais de saúde. Nesse momento, são as pessoas que podem receber essa vacina. Dani, como é que estão as pessoas aí? Estão se cuidando? Quem está fazendo essa imunização? Tem álcool para passar nas mãos, para ficar sem nenhuma chance também dessas pessoas contraírem, de repente, um coronavírus ou então serem vetores aí da doença? Tem sim, Rivaroli. O pessoal tá com álcool aqui, olha só, vou pedir até para o João mostrar. Aqui, ó, aqui tá o álcool. O pessoal que vai fazer a vacina já se higieniza antes. E aí as vacinas estão sendo mantidas refrigeradas, tudo certinho como deve ser. As vacinas vão ficando aqui, olha só, caixinha térmica. E aí, no momento em que a pessoa chega, né, já tá pronto, aí sim, é feito, ó lá, olha só. Álcool nas mãos, higiene toda certinha, para não ter perigo, para não ter risco nenhum. É como se fosse um posto de saúde, Rivaroli. A diferença é que tem essa comodidade para que as pessoas não precisem sair do carro. Está demorando um pouco na fila, né? O pessoal tem relatado que está demorando para conseguir chegar. A gente está numa região central aqui e de onde a gente imagina tem carro vindo para cá, Rivaroli. Está uma loucura, porque está todo mundo, uma corrida de fato, para conseguir se imunizar. Como você bem lembrou, é contra a gripe H1N1. Mas aí a gente tem aqui em Londrina hoje mais de 50 pessoas internadas com a síndrome respiratória aguda grave. Tem sintomas de Covid-19, mas não tem ainda esse diagnóstico. Então, o que precisa ser feito? Essas pessoas se imunizarem contra a gripe, que também pode ser muito grave. E aí, pelo menos, elas já sabem, já descartam, né? Essa gripe não deve ser. Isso também pode facilitar o diagnóstico e deixar as pessoas um pouco mais protegidas, né? Porque imagina, você pega uma gripe forte dessa, depois você pega esse vírus, esse novo coronavírus, né? A situação pode ser sempre muito pior. Então, é isso, o pessoal está se imunizando contra a gripe, está todo mundo querendo garantir mesmo a vacina. Exatamente, contra H1N1, só para moradores da cidade de Londrina. Você que é da região metropolitana aí de Londrina, Cambé, Ibiporã, não vá, não é para você. Aí cada um tem que procurar a sua cidade. Bom saber que Londrina já teve esse cuidado muito especial com os profissionais de saúde, com máscaras, com álcool o tempo inteiro, para eles também ficarem imunes e prevenidos de tudo isso. Vamos sair de Londrina, vamos dar um passo à frente, vamos andar mais 100 quilômetros aí, vamos até a cidade de Maringá com Evandro Mandadori. Evandro, H1N1 aí, Zé Fini, não tem vacina, é? Quando é que volta, rapaz? Pois é, Riva, aqui acabou. As 15 mil doses que foram disponibilizadas para a Secretaria de Saúde de Maringá acabou em menos de 3 horas. A Prefeitura adotou um sistema diferente de vacinação, ao contrário de todo o estado. Primeiro, foi feita a vacinação para as pessoas que estão ligadas à saúde, os trabalhadores da saúde, nessa semana. Durante toda a semana eles foram imunizados. Este sábado, no caso hoje, foi o primeiro dia de vacinação com as pessoas que têm 60 anos ou mais, os idosos. E nas primeiras 3 horas de hoje, durante a manhã, simplesmente acabou a vacina. Eles adotaram também o sistema drive-thru, que é aquele que a pessoa não precisa nem descer do carro, o idoso não precisa descer do carro, que é feita a imunização dentro do automóvel mesmo. Filas quilométricas, 3, 4 quilômetros de filas e, infelizmente, muitas pessoas que esperaram por 2, 3 horas foram para casa sem a vacina. Mas calma, porque vai ter vacina, segundo a Secretaria de Saúde de Maringá. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde enviará outros lotes para poder ser feita a vacinação dos idosos aqui na cidade de Maringá e região. A gente sabe também de outras cidades aqui na região de Maringá que também acabou a vacina, mas esses lotes vão chegar e assim as pessoas vão ser imunizadas. A Prefeitura ainda informa, Riva, que para as pessoas esperarem que esse sistema, né, de como vai ser novamente a vacinação vai ser informado nos próximos dias, Riva. Bom, a gente só espera que possa voltar aí também essa possibilidade das pessoas com mais idade se imunizarem contra a H1N1, que é tão séria quanto o coronavírus. O problema do coronavírus é que quando a pessoa tem mais idade, a evolução de um quadro aí para a morte pode levar de 2 a 3 dias, pode ser muito rápido. Vamos nos imunizar de tudo que for possível e a ciência vai trazendo novas informações para a gente. Tá aí o Evandro Mandadori conversando com a gente direto da cidade de Maringá. Não se espante, é uma edição especial do nosso Balanço Geral para todo o estado do Paraná, nesse sábado, dia 28, para trazer a informação completa sobre o coronavírus, sobre a imunização da H1N1, a vacinação que já está rolando aí praticamente
em todo o nosso estado. Começou aqui em Curitiba a consulta médica por vídeo, é um teleatendimento para atender os pacientes, principalmente que têm dúvidas sobre o coronavírus, que estão apresentando alguns sintomas. Além disso, aqui na capital, 26 unidades de saúde tiveram o atendimento ao público suspenso. Esses 850 médicos, enfermeiros e profissionais vão reforçar o combate ao coronavírus em outras unidades da rede municipal. Mostra como é que vai funcionar. Põe no ar. Na capital, 74 unidades de saúde vão atender urgências e emergências de todos os tipos, além de pessoas com sintomas respiratórios. Logo na entrada das unidades de saúde, os pacientes com sintomas da Covid-19 serão separados fisicamente dos demais para evitar o risco de contágio. 11 postos vão funcionar exclusivamente para o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Atendimento principalmente a crianças e gestantes. A gente orienta que a população não busque a unidade de saúde se não for um caso realmente grave, né, que os casos crônicos fiquem em casa, os idosos fiquem em casa. Nesse momento, as unidades têm que estar preparadas para receber o paciente com sintoma respiratório que vai vir e não os pacientes seletivos que podem aguardar ou que simplesmente precisam do medicamento. Além desse atendimento presencial, a Prefeitura está disponibilizando uma espécie de consulta à distância. Antes, a pessoa ligava para o 3350-9000, falava com o médico, mas apenas para receber orientações. Agora, o paciente pode passar por uma videoconsulta. Primeiro, a pessoa passa pela triagem de uma equipe técnica. Além da tosse, você tem tido algum outro sintoma respiratório? Constatada a necessidade do atendimento por vídeo, o paciente receberá no celular uma mensagem que dará acesso à consulta online.